Olá, tudo bom? Como vocês estão? A graça e a paz do Senhor Jesus. Como foi a semana? O que vocês têm passado? Como que vocês têm encarado esses dias de confinamento, dias de limitações, dias de angústia, de preocupações, desafios? Nós temos vivido dias bem difíceis, dias atípicos, dias que não podíamos imaginar. Nós temos limitações para sair de casa, para transitar nas ruas, para frequentar lugares, ir em estabelecimentos comerciais, fazer as nossas compras. Limitações nos nossos relacionamentos interpessoais, limitações de estarmos com as pessoas que nós amamos. Tudo mudou. Tudo está diferente. Quando nós olhamos para as pessoas, até a fisionomia delas mudou. Todo mundo com máscara. Nós só vemos parcialmente a face das pessoas. É muito estranho, né? É uma coisa assim inimaginável. E nós temos muitas vezes esse sentimento de estarmos presos, não é verdade? De estarmos confinados. Aqui em Portugal, nessa última semana, temos visto alguns comércios e prestadores de serviços, aos poucos, reiniciando as suas atividades. Atividades necessárias que ficaram completamente fechadas por quase 2 meses. E agora que estão voltando ativa, temos uma lista de regras para seguir para poder novamente ir num salão de cabeleireiro, ir numa loja. Aos poucos a vida está voltando ao normal, um novo normal. Um normal que nós não conhecemos, que nós não conhecíamos, que nós não sabemos como será. Mas o que nós podemos fazer diante de tanta limitação? O que nós podemos compartilhar com as pessoas, estando nós e elas limitadas em relação ao relacionamento? Nessas últimas 2 semanas eu tenho pensado nessa questão de estar preso, de estar confinado, de estar limitado, de não poder sair, de não poder transitar livremente, de não poder visitar alguém na sua casa, de não poder entrar na casa de alguém, de não poder receber alguém na minha casa. E uma pessoa que veio à minha cabeça foi o apóstolo Paulo. E eu queria ler com vocês um pedacinho de uma das suas cartas. Nós vamos ler na carta de Filipenses, o capítulo 1, do versículo 6 ao 14. A palavra de Deus diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram
tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra. Paulo, ele estava preso em Roma. E o motivo da prisão dele era porque ele proclamava o Evangelho de Jesus Cristo. Depois vocês podem ler tudo o que aconteceu para ocorrer essa prisão e o que Paulo falou no livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 21 ao capítulo 28. É muito interessante ver tudo o que sucedeu desde Jerusalém até Paulo chegar em Roma. O interessante é que essa primeira prisão de Paulo, ela foi uma prisão domiciliar. Paulo ficou numa casa. E é interessante que Deus deu a Paulo uma prisão, mas uma prisão onde ele podia receber as pessoas. Ele pregava o reino de Deus e ensinava sobre Jesus Cristo estando preso. Nessa primeira prisão, Paulo escreveu 4 cartas. E essas 4 cartas fazem parte do Novo Testamento. Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo, ele não podia viajar, ele não podia visitar as igrejas, porque ele estava preso, ele estava limitado. Mas ele podia escrever e enviar cartas. Paulo preso, ele era vigiado por guardas, dia e noite, durante 2 anos. Aí o que ele fez? Ele evangelizou esses guardas. Olha lá no versículo 13 desse primeiro capítulo de Filipenses. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era a tropa de elite do império. Era a guarda que transitava no império. Era a guarda de confiança do imperador. E todos os dias ele era vigiado por essa guarda, durante 2 anos. E o que ele fez? Compartilhou o que ele tinha. Compartilhou a vida de Jesus para eles. No final dessa carta aos Filipenses, que ele escreveu da prisão, olha o que ele fala nas saudações finais. Ele diz assim, no versículo 21 e 22, do capítulo 4 de Filipenses: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Olha só, ele está preso. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo não estava em nenhuma igreja. Paulo não estava com nenhuma reunião de crentes. Paulo estava preso em Roma, com o imperador, deixando uma guarda gigantesca tomando conta dele. E ele diz que, especialmente os da casa de César, o imperador, estavam saudando a igreja em Filipos. As cadeias de Paulo não o limitaram, não impediram de fazer aquilo que ele podia fazer. Ele não podia sair, mas ele podia falar. Ele não podia visitar nenhuma igreja, mas ele podia mandar uma carta. Paulo, estando preso, ele incentiva os irmãos que estavam soltos. Filipenses 1, que nós lemos, do versículo 9 ao 11.
E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo não estava lamentando a limitação que ele tinha por causa da prisão. Muito pelo contrário, ele tinha certeza que existia um propósito maior, mas muito maior, em tudo isso que estava acontecendo. Olha a continuação desse texto, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, tudo que Paulo passou até aquele momento contribuíram para o avanço do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo cria que Deus havia permitido a prisão dele para que o evangelho dele fosse proclamado ainda mais. Paulo sabia que existia um propósito divino na pseudo-limitação. Porque ele preso, ele esteve lá na casa do imperador, com os guardas do imperador, com a cidade que dominava o mundo, Roma. Roma dominava o mundo. E ele estava lá, ele sai de Jerusalém e vai para Roma. E lá ele continua a proclamação do Evangelho. Ele abrange pessoas que ele não abrangeria. Ele fala com pessoas que ele nunca falaria. E ele escreve cartas que hoje nós temos acesso, que fazem parte da Bíblia. Eu não sei como você tem encarado as limitações impostas por essa pandemia. Eu não sei o que você está lamentando. Eu não sei o que você está chorando. Eu não sei como é o seu dia a dia. Eu não sei quais são os seus sentimentos, qual é o seu sofrimento, quais são as suas angústias. Mas a única coisa que eu sei é que Deus não te abandonou. O que eu sei é que o Senhor Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. E esse propósito é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Nunca se falou tanto de Cristo nos dias de hoje, da esperança verdadeira, da única porta que se pode entrar, do único caminho que se pode seguir, da única paz que se pode ter, da única verdade da qual nós podemos depositar nossa confiança. Eu e você temos só duas opções nesse momento: reclamar, lamentar, ou nós podemos agradecer, louvar, glorificar a Deus, honrar, compartilhar as maravilhas do Senhor, aproveitar a presença de Deus, porque Deus não está de quarentena, Deus não está limitado nem confinado, Deus está totalmente acessível a todo que nele crer e depositar nele a sua confiança. Deus tem livre acesso a todos nós. Nós temos livre acesso a Deus.
basta querermos, basta nos importarmos, basta buscarmos. O mundo está um caos. Quando que nós poderemos imaginar, olhando para esse mapa, sempre que eu olho para esse mapa, eu fico pensando, meu Deus, como esse vírus se alastrou, como esse vírus está matando. No Brasil, centenas de pessoas morrendo todos os dias. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma pregação assim, sem ninguém na igreja, foi dia 15 de março. E eu lembro que o pior cenário no mundo era a Itália. E naquela semana, quase 250 pessoas estavam morrendo por dia. E era um absurdo ver aquilo. Era um absurdo. Em Portugal tinha morrido 1, 2, 3 pessoas. E na Itália já morria mais de 200 pessoas por dia. E nós já vimos quase 2.000 pessoas morrendo nos Estados Unidos. Em um dia. Quase 1.000 pessoas morrendo no Brasil em um dia. Na Itália e na Espanha, mais de 1.000 pessoas já morreram em 24 horas. E hoje os números estão diminuindo pela graça de Deus. Mas muita gente está morrendo e muita gente está chorando. E o que nós temos para compartilhar? O que nós vamos levar desse tempo que nós estamos confinados? Que nós estamos limitados? Paulo estava preso. Paulo ansiava estar com as pessoas. Paulo desejava estar com os irmãos por todas as igrejas que ele havia passado e conhecia. Mas ele não podia. Então ele usava a tecnologia da época, que era o quê? Escrever carta. E nós hoje temos essa tecnologia que apenas com um clique nós falamos com o mundo inteiro. A palavra mais ouvida e mais falada hoje é live. Não é verdade? É verdade ou não é? Fala aí, não é live? Eu recebo tantos links de live que eu só vou viver laivando o dia inteiro. Todos os dias nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de acessar a palavra do Senhor. Mas nós também devemos compartilhar, não sermos só receptores, mas nós devemos ser doadores da palavra do Senhor. Paulo doou tudo aquilo que ele recebeu de Deus. Ele não ficou revoltado pela situação injusta. Paulo estava preso injustamente. Paulo não havia cometido nenhum crime passível de morte. Paulo não era um ladrão. Paulo estava preso porque ele falava de Jesus. E ele, ao invés de se revoltar com Deus, de lamentar, de falar, Deus, eu estou preso por causa do Senhor. Não, ele falou, a minha prisão é para a honra e glória de Deus. Meus queridos, hoje nós estamos vivendo em todos esses países do mundo, limitados. Uns mais, outros menos. Mas uma coisa que não há limite é a ação do amor de Deus. Uma coisa que não tem limite é Deus nos usar, é sermos usados por Deus para abençoar os outros. Eu não sei como você pode abençoar alguma pessoa. Eu não sei quais ferramentas você pode usar, mas você pode falar. Todo mundo que está me vendo, nesse momento, tem acesso ou a um smartphone, ou a um computador, ou à internet. E nós precisamos usar dessa inteligência que Deus deu para homens criarem a internet, criarem esses mecanismos tecnológicos ao nosso favor, para proclamarmos as boas novas da salvação.
Paulo, mais do que ninguém, confiava em Jesus, pois ele sabia quem ele era. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, com um amor infinito, sobrenatural, amou o mundo com uma maneira tão especial que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. E esse amor, quando recebemos, ele precisa ser compartilhado. Mesmo não visitando as pessoas e não estando pessoalmente com elas, não dando um abraço, um beijo, nós podemos compartilhar o amor de Deus. Domingo passado foi o Dia das Mães aqui em Portugal. Hoje é o Dia das Mães no Brasil. E muitos queriam estar com as suas mães, que estão vivas e não puderam estar por causa dessa pandemia. Mas nós podemos demonstrar esse amor maravilhoso com as nossas palavras. Deus, Ele cuida de mim e de você. Que a paz desse Deus maravilhoso, que excede todo entendimento, segundo Paulo escreve na carta aos Filipenses, quando ele termina a carta, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus todas as suas ansiedades, todos os seus desejos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que essa paz maravilhosa que nós não podemos entender nem compreender, mas que nós podemos receber, guarde o nosso coração e a nossa mente. Amo todos vocês. Tenham um excelente dia na presença do Senhor. Compartilhem aquilo que melhora, tudo aquilo que vocês têm de bom com aqueles que estão ao seu redor virtualmente. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós tenhamos uma excelente semana. Amo todos vocês. Um grande abraço.